e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só através de Jesus Cristo. Se não precisasse passar por Jesus Cristo, ele não precisaria ter vindo morrer por nós na cruz. Se as pessoas já nascessem predestinadas à salvação e outros predestinados ao inferno, não precisava de Jesus ter vindo. Ninguém precisava de aceitar Jesus para ser salvo. Já estava salvo antes, já nasceu salvo, então não precisava. Mas precisa se converter, precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Por que nós estamos falando isso? Porque a eleição é cristocêntrica, ou seja, tem Jesus como centro. Então a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, Deus declara: eis aqui o meu servo, que escolhi. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então, quando Jesus se faz homem, ele é o primeiro. Veja bem, quando Deus envia Jesus para nascer como homem na terra, a Bíblia diz que Jesus é o unigênito Filho de Deus. Mas lá em Hebreus, você lê que diz assim: quando Deus introduz outra vez o seu Filho, o seu primogênito, agora, veja bem, na terra. O que mudou? Então, antes Jesus era o Filho unigênito, o único Filho de Deus na terra. Para ser Filho de Deus, precisa parecer com Deus, de ter a essência de Deus, ou seja, precisa ter o Espírito Santo. Agora, Deus diz, através do livro de Hebreus, quando Deus introduz na terra o seu primogênito, então agora o seu primeiro filho, porque a partir de Jesus são gerados outros filhos para Deus. É a partir da vinda de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, aí é que são gerados a partir daí outros filhos para Deus. Então está dizendo bem claro que ele introduz novamente o seu filho na terra. Aí é que ele vai gerar vários filhos para Deus. E em Hebreus 2 já diz que quando Jesus chega ao céu, levando uma grande multidão de filhos de Deus, diz: eis-me aqui e aos filhos que tu me deste. Então temos que entender claramente a doutrina bíblica sobre esse assunto. Segunda coisa aí, a eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. Então, a Bíblia diz: em quem estais? Em Cristo, né? Pelo seu sangue. Então, através do sacrifício de Jesus é que nós passamos, então, a ser os filhos de Deus, porque Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Então, o propósito de Deus, já antes da criação, era ter um povo para si, mediante a morte redentora. Morte de quem? Morte de Jesus Cristo, na cruz. Sendo assim, a eleição é fundamentada na morte sacrificial de Cristo, no Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. Então, quando o primeiro homem pecou, o primeiro casal ali estava em pecado, Deus arquitetou o plano da redenção através de Jesus Cristo. Então, a partir de Jesus Cristo. Aí, desde a fundação do mundo, quer dizer, então, lá quando começou o homem no mundo a pecar, Deus já planejou a salvação dos homens. De quais homens? Todos os homens estavam nessa salvação de Deus através de Jesus Cristo. Então daí para frente, os que creram que Jesus viria no futuro foram justificados. E nós, depois da morte e ressurreição de Jesus, os que creram na morte e ressurreição de Jesus são justificados. Então tudo através de Jesus Cristo. Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar misericórdia com todos, igualmente. Depois, a eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva, isto é, a eleição de um povo. Os eleitos são chamados o seu corpo, o corpo de Cristo na terra. Então é chamado também o quê? Minha igreja, né? Mateus 16, 18. O povo adquirido por Deus, 1 de Pedro 2, 9. E chamado também a noiva de Cristo, Apocalipse 21, 9. Então, logo, a eleição é o quê? Coletiva, e abrange aí o ser humano como indivíduo, somente à medida que esse se identifica e se une ao corpo de Cristo. Então, indivíduo antes de se unir ao corpo de Cristo.
aceitou Jesus como Senhor e Salvador, agora é parte do corpo de Cristo. É a igreja, né? Então é a igreja verdadeira. É uma eleição como a de Israel no Antigo Testamento. Deus elegeu Israel, escolheu Israel para desse povo nascer o seu descendente, que é Jesus Cristo, e através de Jesus salvar a todos. Então Deus elegeu Israel. Agora, o que aconteceu? Deus elegeu o quê? A igreja, como noiva de Cristo. Então é a eleição de Deus. Mas quem é que é essa noiva? Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Assim como Israel. Quem era o verdadeiro israelita? Paulo diz que existia o israelita, que era o povo de Israel, mas não era eleito, não fazia parte do povo de Deus, estava ali no meio, mas eles eram incircuncisos de coração, eram pessoas duras de coração, de dura serviço, que não queriam estar no povo de Deus. Eles cumpriam os rituais e as leis por obrigação e não por amor a Deus. E Paulo fala que existia o verdadeiro israelita e o falso. Assim também a igreja, existem os verdadeiros crentes e os falsos. Então a eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis, mas individualmente a certeza dessa eleição depende da condição de fé pessoal e viva em Jesus Cristo e de perseverança na união com Ele. O apóstolo Paulo demonstra esse fato de algumas maneiras, né? Então depende aí da perseverança. Por quê? O propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é o propósito de Deus. Isso refere tanto ao perdão dos pecados como à santificação e santidade. O povo eleito de Deus está sendo conduzido pelo Espírito Santo em direção à santificação, à santidade. O apóstolo Paulo enfatiza várias vezes o propósito supremo de Deus. Então, que sejam santos. Mas sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a exortação de Deus para nós, para fazer parte de Deus, permanecer santo. E Apocalipse diz: quem é sujo, suje mais, quem é santo, santifique-se mais ainda. Então, o processo de santificação, você se aproxima cada dia mais de Deus. Então, o cumprimento desse propósito para a igreja como corpo não falhará. Cristo a apresentará a si mesmo, gloriosa, santa e irrepreensível. Então, Cristo apresentará ao Pai, a igreja, santa e irrepreensível. O cumprimento desse propósito para o crente, como indivíduo dentro da igreja, é condicional. Então, se quiseres, né? Olha lá, que coisa interessante também. Se confessares ao Senhor Jesus, né? Se com o coração creres que Deus ressuscitou os mortos, serás salvo. É condicional, né? Ninguém é obrigado a ser salvo. Então, Cristo nos apresentará santos e irrepreensíveis diante dele, somente se continuarmos na fé. Então, a Bíblia mostra isso claramente. Cristo irá vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. E, na verdade, aí, se permanecerdes, então, irrepreensíveis, se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Está bem claro em Colossenses 1, 22 e 23. Olha aí, se não vos moverdes da esperança do Evangelho. Se mover, se sair fora do Evangelho, se sair fora da fé e da perseverança e da comunhão com Cristo, é claro, vai perder a sua salvação. Outra coisa sobre essa eleição, a salvação, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. É para todos. Veja 1 Timóteo 2, 4 a 6, por exemplo. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade? Que há um só Deus e um só Salvador, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então veja bem, Deus quer que todos sejam salvos. Está bem claro aí. Veja João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo, né? É todo aquele que crê tem a vida eterna. Você veja Tito 2,11, Hebreus 2,9, tudo fala sobre isso, né? Então, a salvação é oferecida a todos e torna-se uma realidade, então, para cada pessoa, consoante o seu prévio arrependimento e fé ao aceitar o dom da salvação em Cristo.
Então é mediante a fé o Espírito Santo admite então o crente ao corpo eleito de Cristo, a igreja. Veja 1 Coríntios 12, 13. E assim ele torna-se um dos eleitos. Daí, tanto Deus quanto o homem têm responsabilidade na eleição. Então, pela fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo, então, introduz o crente na igreja, passa a fazer parte do corpo de Cristo. E a predestinação? A predestinação, que vem do grego prorizo, né, significa decidir de antemão, decidir antes, se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Então a eleição é a escolha feita